O desejo de progredir, de transformar-se, de aperfeiçoar-se, caracteriza ali a juventude sã de corpo e espírito. E entre essa juventude, há muitas pessoas de idade madura e mesmo velhas, como entre outros o homem de trabalho, que ele chega ali ao momento de aposentar-se e inicia então a realização do seu sonho, fazer algo útil verdadeiramente do seu agrado. Foi exatamente isso que fez, por exemplo, certo homem, que ao poder dedicar-se totalmente ali à vida de campo, em sua casinha provincial, ele disse: Isto é o que eu desejava, um pedaço de terra cercado, não muito grande, para entregar-me ao meu estudo predileto. Eu lutei 40 anos com as mesquinhas misérias da vida, disse esse homem, e por fim cheguei ao dia tão almejado, por fim se realizar os meus desejos. Meus queridos, ainda que o ser humano ele possa aprender em qualquer idade, e mesmo que na velhice, ele adquire novos conhecimentos, como novos hábitos, e consiga transformar sua personalidade, a infância é a melhor e a adolescência constitui a época da vida em que se adquire a maioria dos hábitos, que mais tarde representarão o nosso caráter. Entre a sociedade na qual nos cabe aí atuar, ajudar, pois as crianças e os jovens, meus amigos, a formarem os devidos quadros de hábito é a maior tarefa dos pais e dos professores. Ensinar, por exemplo, os hábitos corretos é toda uma arte. Não se pode, não se deve cometer, meus queridos, o erro, meus amigos, de crer que ser severo é o melhor método. O método mais eficaz consiste em ajudar a criança a encontrar prazer aí na aquisição dos hábitos que necessita ter. Por exemplo, brincando, a criança aprende muitas coisas. E quando queremos que ela aprenda a trabalhar, nós devemos procurar que encontre prazer no trabalho e que esta aprendizagem seja também um brinquedo para a criança. Podemos fazer a criança sentir orgulho pelo trabalho bem feito e elogiando ali os esforços dela e dando-lhe a entender que a sua cooperação é apreciada. Então, as bases de sua felicidade futura é possível mantendo a criança feliz no presente, para que essa criança seja feliz também mais tarde e faça outros felizes também. Ela deve adquirir cedo o hábito da felicidade. Vejam só o método que certa mãe ela adotou para incutir ali no caráter de sua filha os fundamentos de uma habilidade que contribuiu muito para a sua própria felicidade e a dos que a rodeassem. A mãe desta menina fez isso, ela incentivando ali a menina a ser útil. Essa menina, ela se chamava Alice. Ela é a filha única e a família é pequena. Então a mãe, na verdade, não precisa de ajuda, mas quer ensinar para a filha a cozinhar. Então Alice pensa que é engraçado e ela vai aprendendo o ensino. O ensino é administrado aos poucos. Primeiro, Alice aprende a cozinhar pratos pequenos, pratos simples, sem grandes complicações. Aí vai gradualmente aprendendo os mais delicados e de responsabilidade. Esse treino, ele vai dando ali oportunidade de Alice pensar aí no seu trabalho e de falar dele, de se ocupar nele, com gosto, com grande vontade. Passa então os anos. Alice não é agora a simples ajudante da mãe. Ela frequentou também a escola, aonde lhe ensinaram a dirigir uma casa. Alice regressa definitivamente ao seu lar. Revela-se imediatamente uma boa dona de casa, com interesse especial, por exemplo, em todos os assuntos domésticos.
econômicos e dietéticos. Isso, meus amigos, tudo aconteceu porque durante anos seguidos foi formado no seu espírito, no seu caráter, o hábito de disposição do interesse, de aplicação, de atividade para a boa preparação e administração do lar. Isso tornou-se parte habitual do caráter de Alice. É muito importante, meus queridos, para os jovens, a preparação desses hábitos de disposição que os acompanharão sempre em toda a sua vida. Nós vamos ver agora o caso de uma outra mãe que criou em seu filho um quadro de hábitos indesejáveis. Isso mesmo, porque infelizmente, meus queridos, muitos são, na verdade, na vida, os casos parecidos, nos quais o amor pouco judicioso dos pais prepara para os filhos uma existência cheia de fracassos. Esse é o caso de um rapaz de 12 anos de idade, esplêndido rapaz, com energia e decisão superior ou vulgar. Ele tem bons pais que o amam intensamente. A mãe nem sequer pode pensar que qualquer desgosto possa importunar o menino. A mãe está sempre pronta, meus queridos, para defender o menino, a justificá-lo em qualquer coisa, seja qual for que o menino tenha aprontado. Na escola, o menino não corresponde como deveria. E o professor repreende o menino e chama a atenção dos pais para o seu pouco aproveitamento. Mas lá está a mãe, sempre pronta a proteger o menino, vendo apenas na participação ali do professor um sinal de má vontade, de falta de compreensão e de antipatia injustificável para com seu filhinho. O menino foi sempre delicado ali do estômago. Não pode, portanto, por exemplo, almoçar no refeitório. O menino leva dinheiro todos os dias para comprar-lhe doces, chocolates, sorvete. No caminho, o menino João não se sente feliz. Ainda a mãezinha descobre, há tempo, que aquele colégio e que aquela escola não é o lugar próprio para o seu filho, para a sua constituição delicada. Aí, meus queridos, João vai para um outro colégio, onde passa a ser mais bem compreendido. E a experiência, infelizmente, se repete 2 ou 3 vezes, finalmente. O João conclui o curso. É necessário arranjar colocação para ele. De novo acontece as mesmas coisas. A mãe de João diz que ninguém compreende o seu filho. Longe da mãe, continuou as indisposições de estômago. Então João começa, meus amigos, a pensar que só está bem em sua casa. A mãe também assim pensa, e João regressa para sua casa. Os parentes e amigos procuram colocação para o João. Novamente ele se sente infeliz e continua a intervenção da mãe. O que há de triste nesse caso, meus queridos, é que esta fraqueza, esta covardia foi moldada no caráter de João, não por maquinações de seus inimigos, não, mas infelizmente pelo amor da sua própria família. E quando chegou ali aos 45 anos de idade, acreditem, João ainda se comportava como uma criança. Tudo isso aconteceu porque enquanto ele era criança, João ele aprendeu a refugiar-se nos braços da mamãe, contra tudo que lhe era desagradável. Mesmo, meus amigos, as justas e necessárias advertências e repreensões dos professores. Crescendo, João nunca mais perdeu o hábito de recorrer por tudo, em tudo, aos braços de sua mãe. Que tremenda força de vontade não seria necessária, meus queridos, para quebrar um hábito de disposição dessa natureza.
Então, meus amigos, são muitíssimos neste mundo os adultos que se têm crescido fisicamente e mesmo intelectualmente, porém não no sentido emotivo. Isso mesmo. Os pais devem cuidar do desenvolvimento emotivo de seus filhos, devem se manter a par do desenvolvimento físico, intelectual. Os pais devem as crianças e os jovens aprender a controlar suas emoções, canalizá-las para que sejam úteis e benéficas, em vez de prejudiciais e destruidoras. Não devem os pais crer que hão de endurecer os filhos pela severidade ou procurar reprimir neles. Toda a ternura é necessária ensinar a reconhecerem o verdadeiro valor das coisas e de si mesmos. Devem aprender a ver o lado humorístico de seus equívocos. Rir-se com os demais. Quando são ali, por exemplo, objeto de uma brincadeira. Se compreendem que não são o centro do mundo, que não podem ver satisfeito todos os seus desejos, que os demais têm também seus direitos, que as disputas que ali chegam a produzir-se entre os irmãos não devem levar a sério, que são passageiras e que é muito feio guardar rancor. Se as crianças, meus amigos, aprendem no lar relevar com facilidade as pequenas frustrações que lhes chegam, juntamente com os prazeres da vida familiar, com certeza se haverá dado um grande passo na educação que necessitam para suportar, como homens e mulheres maduros, as maiores decepções que a vida possa trazer-lhes mais tarde em fase da complexidade, né, de suas circunstâncias. As crianças devem, os pais na verdade, porém, recordar que se prega mais eficazmente com o exemplo do que com palavras. Como pode esperar que seus filhos amadureçam emotivamente se eles mesmos não se têm amadurecido? Se os filhos veem os pais se desesperarem em fase de certas situações contrárias e se tornarem zangados, fazer coisas irrazoáveis, a menor provocação, que peso terão seus conselhos sobre o domínio próprio e paciência? Ou se os filhos veem os pais entre si guardarem aborrecimentos e deixarem de se conversar por dias inteiros e semanas inteiras por causa de desentendimento e contrariedades, que valor terão as aplicações e conselhos sobre a necessidade, meus amigos, de encarar os pequenos contratempos que tem com os irmãozinhos ou companheiros da escola, como coisas banais sobre que se não devem manter sentimentos de tristeza e nem de rancor? Vejam só o que certo professor contou, um incidente que aconteceu com ele quando ele tinha 30 anos de idade. Ele diz assim: francamente, e eu nunca me ocorreu a ideia de que muitas coisas eu agisse como um menino de 10 anos. Foi mais ou menos naquele tempo, foi quando me desentendi com um guarda de trânsito, que colocou em dúvida a minha palavra. Eu ataquei o guarda com meu guarda-chuva. Não me ocorreu que se eu tivesse tido controle e equilíbrio emotivo, eu teria me dirigido a ele amavelmente, sem alterar a voz, e reconhecendo que eu me havia equivocado, ou que havia compreendido mal aquela situação. Agora posso olhar retrospectivamente através de muitos anos e ver que muitas vezes e de muitas maneiras não era eu adulto em minhas atitudes para com a vida e nem para com os demais. Mesmo quando escrevia editoriais para um diário,
e dirigir a palavra a auditórios de milhares de pessoas. Disse aí o professor: minha querida amiga e meu amigo, assim como há adultos, né, de 30 anos cujo quociente de inteligência aí corresponde a uma criança de 12 anos, há também que os que no emotivo se portam como crianças de 5 anos, isso mesmo. Haverão deixado de bater o pé e de gritar para obter o que querem, o que desejam, mas continuam usando para isso métodos infantis. Enfadam-se, talvez, e não querem tratar com ninguém, ou desencorajam seu mau humor, descarregam contra pessoas completamente inocentes. Essas pessoas, meus amigos, negam-se a enfrentar as realidades da vida e se refugiam em sonhos da fantasia, que podem levar a uma forma de loucura chamada esquizofrenia. Sucede-se, às vezes, casos de suicídio que não têm outro fim, senão o de fazer outros sofrerem, porque se opuseram à realização dos anteriores desejos egoístas dos suicidas. E não se deve crer que todos esses casos, meus amigos, de imaturidade emotiva correspondam a pessoas de pouca inteligência, de maneira alguma. Isso também apresenta-se, às vezes, em indivíduos de alta capacidade intelectual, isso mesmo. Mas se não aprenderam a controlar devidamente suas emoções, é muito fácil que essas dominem a inteligência e levam ao desastre físico e a mente. Por outro lado, meus queridos, há pessoas cuja capacidade mental não se pode considerar sobressalente, mas em seu trato com os demais são serenas, equilibradas, tolerantes, compreensivas, são razoavelmente seguras de si mesmas e manifestam boa vontade para dar e receber e desempenhar animosamente as obrigações que a vida lhes impõe. Essas pessoas têm alcançado a maturação emotiva, que corresponde à sua idade mental. O sistema dos testes ou exames que são feitos para determinar a idade mental consiste, meus amigos, em uma série de perguntas, às quais os examinados eles devem responder de acordo com suas respostas. Se determina ali a sua idade mental, que pode diferir bastante por adiantamento ou atraso do que é a sua idade fisiológica. Se pergunta, por exemplo, a uma criança de 10 anos, por exemplo, qual era a cor do cavalo branco de Napoleão, e se nota que a criança pensa bastante para responder, finalmente ela diz que não sabe, se comprova nesse momento que a sua inteligência não corresponde à sua idade. E mediante outras perguntas se determina que sua idade mental é a de uma criança normal de 5 anos. Assim se pode determinar que um adulto de 25 anos tem uma idade mental de 12 anos. Crescer, meus queridos, emotivamente, não significa tornar-se cada vez mais emotivo. Significa aprender a controlar e analisar devidamente as emoções. Se alguns de nós, em nossa qualidade de pai, temos chegado a compreender quão importante é adquirir maturidade emotiva para sermos felizes, não deixaremos de reconhecer, meus queridos, a grande oportunidade que que nos oferece de contribuir para o bem-estar de nossos filhos. Seus jovens e seus jovens companheiros, aproveitaremos, pondo em prática o que nos ensinam a nova psicologia e a velha fé cristã. Saberemos dar-lhes bons exemplos de suprimir ali as infantis explosões de ira, ou talvez o costume de acostumarmos
na frialdade do orgulho rancoroso. Devemos viver, meus amigos, com os nossos filhos, uma vida sã e feliz, deixando eles sentir que sabemos ceder às suas emoções boas e santificadas pelos impulsos da fé e do Espírito de Deus, e que também sabemos controlar as emoções pervertidas pelo egoísmo e canalizar por condutos as energias que despertam em nós o mero surgimento daquelas emoções em nossa esfera consciente, onde imediatamente as reconhecem e as controlam o nosso intelecto, alerta e nossa vontade, fortalecida de nosso Pai Celestial. Tão grande é a influência, meus amigos, que os pais podem exercer sobre os filhos para ajudá-los a se desenvolverem emotivamente ou para impedi-lo. Certa vez, um psicólogo, ele disse que muitas pessoas, falando de certas crianças, dizem cochichando, sem dúvida. O senhor sabe que a mãe dessa criança está internada no manicômio? Eu tenho certeza de que uma mãe óbvia e reconhecidamente enferma e hospitalizada numa instituição para casos mentais ocasiona menos danos aos filhos do que outra mãe com peculiaridades não reconhecidas, que em casa infecta-lhe os filhos com suas atitudes erradas, diz aí o psicólogo. Nós vamos ver agora, meus amigos, um caso interessante, que mostra como a atitude emotiva, sã e inteligente dos pais pode comunicar-se aos filhos, mesmo quando em circunstâncias desfavoráveis. Poderiam fazer delas seres amargurados, cheios de lástima própria e inúteis para carregar as cargas da vida. Essa é a história de uma menina que ela nasceu sem a mão direita. O braço chegava até o pulso e ali terminava em um músculo liso. Ela era, no entanto, uma menina bonita, inteligente e cheia de vida. Podemos compreender, diz ali o doutor, o choque que tiveram os pais ao verem a filhinha assim, quando ela nasceu. Mas os pais souberam, entretanto, meus amigos, enfrentar a situação. Não fizeram a menor tentativa de encobrir, e a criança não ocultava o seu defeito físico. Ela foi ensinada a não fazer isso e a não sentir lástima de si mesma. Com toda a naturalidade, aquela menina mostrava o seu defeito físico a todos os coleguinhas, quando se interessavam. Ela sentia real satisfação pelo que havia aprendido a fazer com aquele músculo no lugar da mão esquerda. O caso dessa menina, ele é um exemplo, meus amigos, de como a atitude da família compensa até onde se pode uma desvantagem física. É, porém, igualmente, um mecanismo, um magnífico exemplo de controle das emoções. Ensinar, meus queridos, as crianças a não terem lástima de si mesma e até rir-se junto com os demais, quando estes delas riem, é uma das mais preciosas lições que se lhes pode inculcar. Esta natural, intimamente, meus queridos, relacionada com o controle das emoções. A lástima própria, que é tão má conselheira, com as suas irmãs o ressentimento e o desejo de vingança, transformam-se numa forma, meus amigos, de egoísmo, de ansiedade e temor. O riso à nossa própria custa é o pelo contrário, é uma atitude valente, não só uma manifestação do humor, mas pode até ser a melhor maneira de dissipar a ira, emoção verdadeiramente destruidora. Possivelmente, meus amigos, perguntará alguém:
Como conseguir que uma tarefa desagradável, que desperta antipatia ou seja, ira, se transforme em uma tarefa agradável? Sem dúvida será necessário algo de imaginação, mas pode conseguir-se que se trate de nossa própria ocupação ou de outra pessoa. Exatamente, vejam só o que Alberto relata como a forma como ele conseguiu um bom resultado no caso de uma filha. A filha dele tinha 13 anos de idade, pois parece que um dia a menina, ela chegou do colégio muito angustiada e chateada e disse que não estudaria mais o francês. Odeio a língua francesa, é muito difícil para mim, disse ela. Ninguém na escola gosta, nem mesmo a nossa professora. O seu pai insistiu em que ela devia continuar com o estudo. A menina chorou, meus amigos, e protestou, cumpria de muito má vontade as tarefas e recebia notas ruins. O pai então dedicou um dia, algumas horas, para escolher em velhos baús e gavetas uma coleção de fotografias e cartões postais, moedas francesas e outros tantos objetos que ele guardava como recordações de um ano que ele passou ali na França. Depois ele estendeu ali tudo ali sobre a mesa e ele começou a examinar a sua filha, Julita. Naturalmente ali ela se aproximou da mesa curiosa e interessada e começou a fazer perguntas. Ela queria saber que lugar é esse, quem eram aquelas pessoas, o valor das moedas. Pai e filha, meus amigos, conversaram cerca de uma hora. Ele contou tudo que recordava ali da França, que podia interessar a menina. Ele pediu então que a menina lhe mostrasse o livro de francês em que ela estava estudando e ela acrescentou: se algum dia, filha, você quiser ir à França, você precisará conhecer o o idioma francês. Isto parecia, meus queridos, razoável e logo estava o pai, esforçando-se para ler a lição do dia, em um francês que deixava muito a desejar. E a menina, ela pôs-se então a corrigir-lhe a pronúncia e a acentuação. Não demorou muito, e ela já estava lendo a página recomendada como lição pelo colégio. E desde esse dia, meus queridos, o francês se tornou a matéria predileta para aquela menina. Tudo isso aconteceu porque se transformou a tarefa em jogo, canalizou-se ali corretamente a energia despertada pela emoção chamada ira, que a tarefa desagradável havia, meus queridos, despertado nela uma coisa agradável. Meus amigos, tal é o grande segredo do controle das emoções. Mas é tão mais necessário aprendê-lo, porquanto, em vez de utilizar devidamente a energia das emoções, se procura reprimi-la, e isso se torna, meus amigos, prejudicial para a saúde do corpo e saúde mental. Até as fobias, ou seja, os temores exagerados por algumas coisas ou animais que algumas pessoas sentem, podem ser curadas quando se descobre sua origem e se desperta o interesse da pessoa no objeto da fobia. A esse respeito, disse certo autor: muitas pessoas têm medo das serpentes, enquanto a mim, como naturalista, me interessam. Como sei distinguir, aliás, venenosas das inofensivas? Eu tenho sido de auxílio para muitas pessoas, no sentido de dominarem o medo que tinham de cobras, disse aí o naturalista. Ele diz que tem visto mulheres que chegavam ao extremo do medo ao verem uma cobra, porém manifestavam interesse nela,
quando ele lhes explicava que ela era inofensiva. Certa vez, uma mulher que se sentia aterrorizada ao avistar uma serpente, ele induziu aquela mulher a tocar depois de haver constatado que não se tratava de cobra venenosa e nem viscosa. Aquela experiência encantou a mulher, tanto quanto ele sabia que ela perdeu por completo ali o medo de cobras. E afirmou o naturalista que aquela mulher perdeu o medo completamente. Quando nós entramos de cheio no estudo das emoções, meus amigos, nós vemos que a ira que se manifesta de muitas maneiras diferentes deriva do temor, a emoção que mais conspira contra a nossa felicidade. Na infância e na adolescência é que nossos filhos devem ir imunizando-se, por assim dizer, contra os conflitos que lhes se produzem entre os desejos, os temores e outras emoções que podem chegar a envenenar-lhes a vida, se não forem resolvidas de um modo satisfatório. Tudo o que fizermos, meus amigos, em seu favor, para ajudá-los a se fortalecerem a tempo, contribuirá com certeza para o seu equilíbrio mental, a torná-los amadurecidos emotivamente. Isso será, meus amigos, de grande valor para eles e, sobretudo, para quem tenha que viver em sua companhia. Nós vamos ver as vantagens da maturidade emotiva. Conta a doutora Camila Anderson, em seu livro A Higiene das Emoções, que uma enfermeira perguntou certa vez, durante ali uma classe sobre a matéria, que vantagem há em ser adulto? A resposta foi: ser infantil tem muitas vantagens para a pessoa que está nesse nível. Porém, é duro para quem tem que viver com ela. Diz ali a doutora. Nunca podemos saber, meus queridos, quando nos tocará viver com uma pessoa infantil. E se isso não nos agrada, não é senão justo que ofereçamos aos demais a mesma consideração que gostaríamos de receber, de merecer. Quer dizer que a pessoa cujo o desenvolvimento emotivo cessou e que, em vez de buscar a maturidade, ela prefere seguir a sua infantilidade, é fundamental a mente egoísta. O egoísmo é a fonte de desgraça e que a única maneira de poder viver em paz conosco mesmo, meus amigos, e com nosso semelhante, consiste em cumprir a regra áurea que traçou o Salvador Jesus, a saber, fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam, mesmo para atender aos nossos interesses pessoais. Nos convém amadurecer o emotivo. E se alguém é adulto em vez de ser infantil, tem menos probabilidade de ver-se atacado de uma neurose ou psicose, enfermidade mental. Também, meus amigos, diminuem materialmente as probabilidades de passar os anos por detrás das grades de um cárcere. E mesmo no caso, ao de chegar uma pessoa para ali por um delito acidental, o fato de haver amadurecido emotivamente lhe dará com certeza mais probabilidade de ver sua condenação abreviada por um indulto. Então, minha querida amiga, meu querido amigo, nós vamos ver agora a maturidade emotiva no matrimônio. Isso mesmo. Quanto à maturidade emotiva em relação ali ao matrimônio, a psiquiatra principal do Instituto de Higiene Mental de Washington, ela apresenta como normas de amadurecimento emotivo que uma pessoa pode aplicar-se para saber se ela mesma ou seu futuro cônjuge tem se tornado suficientemente adulto para se casar.
Deve, por exemplo, primeiro, manifestar capacidade para arcar com a responsabilidade. Segundo, saber manter relações harmoniosas com os demais. Terceiro, possuir uma força interior que a sustenha em tempos de prova, sem que necessite depender de outros. 4. Ser capaz de suportar, meus queridos, contratempos e decepções. Quer dizer, de postergar uma satisfação que seria possível no presente em favor de outra maior, porém no futuro. Salta à vista que essas provas de amadurecimento emotivo, elas serão de alto valor, meus amigos, para a vida em geral, e não somente para o matrimônio. O amadurecimento emotivo, ele se nota na atitude da pessoa com todas as suas responsabilidades e ocupações. Por exemplo, a pessoa reconhece o valor do tempo e não perde, nem os a outros faz perdê-lo. Quer dizer que cumpre pontualmente o que promete. Seja, por exemplo, um pagamento, seja um encontro, essa pessoa é cortês, afável, firme e constante em seus afetos e seus princípios. É serena, é corajosa diante dos perigos e das adversidades. Tem desenvolvido seu caráter ao máximo de suas possibilidades. Nós vamos ver como você pode alcançar a maturidade emotiva. Isso mesmo. Alcançar a maturidade emotiva, ela não é tarefa fácil. Para obter a felicidade pela maturidade emotiva, nós devemos trabalhar por ela, porque é em si mesma uma realização construtiva. Significa, meus amigos, progredir e crescer. Noutras palavras, é viver e ajudar outros a viverem com gozo e paz, certos da aprovação de Deus e de nossa consciência. Não sejamos super exigentes, lembremos que todos nós somos humanos e que não se chega, meus amigos, em um dia à perfeição. Outro bom conselho da doutora Anderson é o seguinte: valorizemos de novo toda a nossa situação, fixemos um alvo que esteja ao nosso alcance. E uma vez alcançado, fixemos outro um pouco mais alto e cheguemos a ele, e assim por diante, gradativamente. Nesse programa pode-se achar felicidade. E será, meus amigos, possivelmente tão necessário evitar que os outros, especialmente os que de nós dependem, nos desiludam, não lhes imponhamos alvos superiores às suas forças, ou melhor, não lhes imponhamos, meus amigos, os seus alvos, procuremos por sábias sugestões e dirigindo-os como em um jogo, que eles mesmos estabeleçam seus próprios alvos. O resultado será muito melhor. O Dr. Carlos, em um livro sobre psicologia prática, ele diz o seguinte: a felicidade diária e a eficiência do indivíduo depende de sua capacidade para controlar e dirigir a sua vida emotiva. Seus sentimentos e emoções podem fazer-lhe a vida miserável ou feliz, segundo ali o grau de controle que ele haja alcançado sobre eles. A pessoa que passa, meus amigos, frequentemente da extrema alegria para a profunda depressão, essa pessoa necessita de reeducação emocional. Ninguém precisa, meus amigos, continuar travado pelos temores ou por um gênio indisciplinado. Essas coisas são assuntos de hábitos e os hábitos podem ser mudados. O controle das emoções se adquire e o tempo mais favorável para isso é exatamente durante o desenvolvimento. Se alguém chega à idade adulta sem haver alcançado a maturidade emotiva, não é demasiado tarde, porque para aquele que realmente quer obtê-la, o controle das emoções e sua reeducação são possíveis em qualquer idade.
Nós vamos ver algumas sugestões para realizar essa reeducação. Por exemplo, reduzir as possibilidades de perturbar as emoções, mediante planos prudentes com referência ao ambiente, para evitar as situações que provoquem emoções, sem ir aos extremos de iludir toda a emergência, nem de torturar-se, expondo-se a demasiadas emergências ou perigos. Recordar, meus amigos, que as emoções e a razão, por exemplo, significa isso, que se uma pessoa aplica o raciocínio e a inteligência em qualquer situação, pode evitar que ela perturbe suas emoções. E mesmo supondo que a emoção se haja despertado antes que consiga fazer uso da inteligência, o raciocínio pode, todavia, ajudar. Deve recordar que a atividade dissipa a emoção. Se você sente que o invade ali a ira ou o pesar e busca então algo para fazer, a sua perturbação será muito menor. Isso mesmo. E tanto menor será quanto mais estreitamente relacionada ali esteja a atividade com a situação que provocou a emoção e contribua para a adaptação a ela. Outra forma de dissipar uma perturbação emotiva, ela consiste em rir-se dela. O riso, ele é na realidade uma válvula de escape para a emoção. Notamos, por exemplo, ali na criancinha, que estala em risada quando alguém pega ela para o ar e depois que a lançou para cima, é que ela experimentou ali um dos poucos temores que sente instintivamente. E vendo-se livre e segura, a energia que o medo liberou se dissipa pelo acesso de riso. Necessita dessa válvula de segurança. Seria bom, meus amigos, que os mais adultos dela se utilizassem, mas para se desencadear energias que, reprimidas ou mal empregadas, causarão graves prejuízos mentais. É muito difícil passar imediatamente do riso cordial a um estado de temor ou de ira. Todos esses são conselhos acertados, como iremos compreender à medida que analisarmos as emoções em seus diferentes aspectos e relações com a saúde. O mais eficaz, porém, meus amigos, que se pode recomendar para ajudar os jovens e também os adultos a amadurecer emotivamente é, segundo a doutora Anderson, uma filosofia satisfatória de vida. Ter uma filosofia da vida que seja satisfatória é tão fundamental para a felicidade e a saúde mental que não podemos deixar de recordar como a filosofia da vida abarca os princípios religiosos da pessoa, quer dizer, suas crenças e normas de conduta. É impossível evitar a conclusão que nos impõe alguns fatos relativos à época em que vivemos. Com efeito, durante há décadas se tem falado, se tem desejado emancipar a juventude da noção da criação e do Criador, substituindo-a pela teoria do aperfeiçoamento físico e intelectual da evolução. Com isto, minaram-se as bases da religião e se fomentou, meus amigos, a busca do prazer como alvo supremo. E nunca houve maiores temores e tanto suicídio e nem tantos casos de demências. Nossa geração, que devia ser a mais feliz de quantas houve, por todas as vantagens materiais que desfruta, é a mais insegura, ansiosa e desesperada. Vamos ver agora, meus amigos, o mais poderoso fator. Cremos que esta comprovação se justifica o lugar que damos à fé cristã como base principal da felicidade e equilíbrio mental. Cremos também, porém, meus amigos, que a única maneira de ter êxito nisso consiste
em buscar com sinceridade essa fé cristã em suas fontes originais do Evangelho, pois o que nos ensina a Escritura concorda perfeitamente com todos os descobrimentos da ciência popular moderna, tanto no campo da psicologia, como nos da física, geologia, astronomia, história ou qualquer outro ramo do saber. Nenhum outro livro poderá, meus amigos, como o que alguém chamou o pai de todos os livros, ajudar os educadores e os pais em sua tarefa de dirigir as crianças e os jovens na formação de seu caráter firme e simétrico, que é o que significa alcançar a verdadeira maturidade emotiva. Com razão, pedi a Victor Hugo uma Bíblia em cada casa e choça de sua pátria. Só na filosofia cristã da vida que ele nos oferece pode falar-se da força capaz de transformar as emoções prejudiciais, que são o temor e a ira, noutra, o amor sincero e abnegado, que é a emoção vivificante, elevadora, porque ao experimentá-la, meus amigos, nós voltamos a ser semelhantes a Deus, que a sua imagem ele nos criou. Trata-se de um princípio que supera as forças humanas e uma transformação da mesma natureza do ser. Não é simplesmente, meus amigos, questão de controlar as emoções, mas de modificar fundamentalmente o ponto de partida delas. E isso pode ser conseguido tão só quando o elemento humano aprende a valer-se do poder extra-humano que o Evangelho lhe oferece na oração e na escritura, que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano. A pessoa, meus amigos, que se tem amadurecido emotivamente, ela não se entrega a arrebatamentos de ira, isso mesmo. Ela não tem desejos de vingança, ela não teme os fracassos, não evita outros por aborrecê-los, ela não teme iniciar um novo dia de trabalho, ela não morde as unhas, ela não é desconfiada, ela não pensa em suicidar-se, ela não acha prazer em ferir os outros. A pessoa não teme nem despreza as pessoas do sexo oposto. Ela não deixa para o dia seguinte o que pode fazer no mesmo dia. Não precisa de despertador para acordar-se pela manhã. Ela conhece o valor do tempo e é sempre pontual. Reposa às horas regulares. Cumpre suas promessas e não se esquece de datas. A pessoa que se tem amadurecido emotivamente tem todas essas qualidades. Minha querida amiga e meu querido amigo, vimos aqui como podemos ter felicidade através do amadurecimento emocional, amadurecimento mental. E vimos aqui como podemos conseguir todas essas qualidades, né? Ser maduros emocionalmente, como conseguir a maturidade emotiva. Eu desejo grandemente que nesse momento Deus abençoe você poderosamente, minha querida amiga, meu querido amigo. Volta este vídeo, analisa este vídeo na íntegra, essa maravilhosa lição de vida. Que essa maravilhosa lição de hoje seja uma bênção na tua vida. Compartilha ela aí, minha querida amiga, no teus grupos, com a tua família, com teus amigos. E eu quero reforçar o convite, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se essa mensagem tem te ajudado de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho para que essa mensagem, toda vez que for publicada uma nova mensagem, o YouTube irá te notificar e essa mensagem vai mais e mais longe. E o meu sincero desejo é que essa mensagem de hoje seja uma grande bênção para você, minha querida amiga, meu querido amigo. Quero falar também com jovens, meu querido jovem, minha querida jovem. Que essa mensagem seja uma bênção na tua vida. Volta o vídeo, analisa na íntegra e compartilha. Esse é o meu sincero desejo para você. Que Deus te abençoe grandemente. Valeu, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. Fique todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.